Muito boa tarde a todos. Eu tenho o privilégio de poder falar num jardim agora. Ah, deixa aí, gente. Tá tão bonito. Acabei de perder o privilégio. Isso que chama a experimentação, o gostinho e o merecimento. Muito bem, meus amigos. Vamos conversar mais um pouco desse dia que já está tão profícuo. Mas eu não sei vocês, mas eu adorei ouvir o Dr. Bezerra falando. Não foi lindo essa inteligência artificial a serviço do bem? Não é? Parabéns aí ao grupo. Deu uma sensação muito gostosa de estar diante dele. Nosso tema agora é a lei de amor. E nós devemos começar considerando qual é o nosso grande objetivo enquanto seres evolutivos. Qual é a nossa necessidade? Qual é o grande objetivo da vida humana? Quando nós olhamos para a nossa real natureza, consoante a doutrina dos Espíritos, nós aprendemos a nos enxergar a partir da perspectiva da imortalidade da alma e a reconhecer que a finalidade, assim como a fonte primeira, é a nossa integração no amor. Nós nascemos do amor divino, nascemos de um sonho e de um sopro do amor do Pai. Cada um de nós é uma marca única deste amor. E como sementes totipotentes, dentro daquilo que o Senhor possibilitou a criação, nós estamos nos desenvolvendo e nos revelando no tempo. Assim como de uma semente pequenina, uma árvore gigantesca se revela pouco a pouco. Nesse sentido, convém considerar qual é o nosso grande adoecimento que convém tratar dentro do campo da medicina da alma. O espírito Joseph Gleber, no livro O Homem Sadio, publicação da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, vai nos dizer que saúde é a real conexão criatura-criador. E a doença, o contrário momentâneo de tal fato. Saúde, então, nessa perspectiva, é a nossa conexão com a fonte que nos deu origem. E a doença, um estado momentâneo de desconexão, que vai naturalmente nos fazer retornar à conexão em algum momento. Se a doença é a desconexão criatura-criador, ela é o foco da nossa atenção. Se o Pai é a fonte, e se nós somos criaturas que viemos desta fonte, nós algo podemos conectados a ela, e nada podemos desconectados dela. A semelhança de uma galha, como Jesus bem utilizou em imagem, nós só temos força se tivermos enxertados naquela árvore que nos deu origem. Porque a seiva que nutre precisa fluir da fonte para a sua finalidade. Mas se a galha estiver desconectada daquela árvore e não estiver bebendo daquela seiva, naturalmente ela fenece. Assim, quando nós estamos desconectados da fonte, nós vivemos um estado de desnutrição interior, um estado de contração, um estado de negação das possibilidades. Diz o benfeitor Dias da Cruz que desconectado da fonte nós não sabemos nada e vivemos os sintomas da falta. A menos-valia, o sentimento de enorme vazio, um sentimento de incompetência e de incapacidade, uma sensação de não valer ou de nada ser. Acontece que estes sentimentos decorrentes da desconexão, eles são insuportáveis. E para lidar com eles, nós tentamos estabelecer defesas. E estas defesas tentam inflar aquilo que está murcho. Tenta fazer da vida artificial
ao que não tem vida natural. Então, ao nos sentirmos pequenos e desvalidos, nós tentamos hipertrofiar o nosso valor e o nosso senso de grandeza. Assim saímos do polo da falta, na contração, e vamos para o polo da egotrofia, ou da hipertrofia do ego ou do eu, na tentativa de compensar aqueles sentimentos de falta. Nesta hipertrofia vivemos orgulho, arrogância, imposição, busca desesperada pelo prazer como senso do prazer e poder como senso de valor, tentativa de sentir-nos grandes. Este pêndulo resultante desta dinâmica da nossa relação, da nossa desconexão com o Criador, ele fica permanentemente alternando-se dentro de nós. Quanto menores nos sentimos, mais tentamos fazer esta hipertrofia. Quanto maiores nos sentimos no sentido falso, do falso poder, mais vazios nos sentimos, e isto retroalimenta aqueles sentimentos naturais. É aquela busca, por exemplo, desesperada por sentir-se grande naquilo que não pode dar sensação de grandeza. Por exemplo, nos títulos, nos cargos, você sabe quem manda, você sabe quem eu sou, você sabe com quem você está falando, eu faço, eu sou, a necessidade permanente de ficar exaltando a própria personalidade. Isso não dá valor real porque não traz a substância da nutrição verdadeira com a fonte que nos dá origem. Portanto, quanto mais nós hipertrofiamos, menores nós nos sentimos. Quanto menores nós nos sentimos, mais nós tentamos nos defender. No entanto, diz o benfeitor Dias da Cruz, o ser humano não é pequeno como quer na menosvalia, nem grande como pretende na egotrofia, mas em Deus é uma pequena fagulha luminosa, que pode tanto quanto seja a vontade do Criador para a sua vida. Vejam que belíssima esta colocação do benfeitor. Não somos o sentimento de desvalor que é consequência da desconexão. Ele é só a manifestação de uma desidratação da alma, de uma desnutrição do nosso senso real de pertencimento ao sagrado. Não somos também a grandeza que pretendemos quando tentamos controlar a vida e exercer o poder para não sentir a pequenez. No entanto, em Deus, na conexão com o Pai, nós somos uma pequena fagulha, que pode tanto quanto seja a vontade do Pai para a vida de cada um de nós. Porque o verdadeiro poder está em Deus. O verdadeiro poder emana da fonte. Nós somos transmissores da grandeza. Somos espelhos que refletem uma grandeza maior. Somos microfones, como eu disse ontem, que têm o trabalho de buscar ser instrumentos sem microfonia. Mas se uma faísca é uma imagem muito poderosa, o que uma faísca pode produzir? Pode produzir um incêndio imenso. Pode promover um movimento que nós não temos condição de aquilatar. E é por isso que da pequenez de cada um, grandes coisas são feitas. No entanto, as coisas que verdadeiramente nutrem e abastecem, que são eternas, elas residem neste centro da conexão com o Pai, que nós vamos aqui denominar de afeto. Afeto é esse espaço dentro de nós que toca a nossa vida, que é tocado pela vida do outro, que estabelece uma ponte entre os corações. No afeto, eu estou vulnerável. No afeto, eu estou aberto para sentir.
No afeto, eu estou atento à dinâmica do que acontece para reconhecer e ser reconhecido. Qual é a maior expressão de Deus, senão a grandeza do afeto entre as criaturas? A vivência da bondade, da brandura, da ternura, da mansuetude, da compaixão, da caridade, de todas essas virtudes que nós temos falado, são núcleos afetivos do ser. São vivências nas quais nós estabelecemos conexões que verdadeiramente nutrem e abastecem a alma. E então nós não podemos perder de vista que a fonte sagrada se encontra na sede do afeto. A presença de Deus se mostra nas relações. A própria relação com o sagrado, a sensação de segurança, de confiança, a expressão da fé como uma entrega, são manifestações do nosso afeto em relação ao Criador. O sentimento de pertencer, de ser ouvido, de ser atendido, de ser percebido, de ser acolhido, são expressões do afeto do Criador por nós. Todos nós nos movemos quando nos sentimos amados, cuidados, acariciados pela vida. E cada toque de amor é um bálsamo na dor de não ser, de não valer e de não pertencer. Cada toque de amor na nossa alma desinfla o balão do orgulho, do falso lugar de grandeza, do falso valor, e nos faz voltar para um espaço de real dimensão. Quem não desmonta diante de um olhar afetuoso? Quem não se toca diante de uma brandura? Quando nós lemos os livros espíritas, nós vemos que a conclusão de todo o processo desobsessivo é um ato afetivo, é uma expressão de amor. Quantas vezes André Luiz, descrevendo os processos, ele diz: aqui nós paramos, agora é preciso que venha uma força afetiva de mais alto. E de repente desce uma figura maternal para tocar o coração daquele que está endurecido no sentimento de nada valer e petrificado na arrogância de comandar e de controlar no poder distanciado do bem. Espíritos angélicos, porque plenamente comungando do afeto, permitem que a sua expressão afetiva se irradie e toque os corações. Certo dia, o Espírito Dias da Cruz, na reunião mediúnica da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, no Hospital Espírita André Luiz, deu-nos a seguinte comunicação: não permitam que nenhum espírito saia da manifestação mediúnica depois de qualquer atendimento, seja ele um espírito endurecido, sofredor, ou um que se julga inimigo de alguém, ou ignorante, ou alguém que só veio para um choque anímico de despertamento. Não permitam que nenhum filho de Deus saia da manifestação mediúnica sem experimentar uma prece em seu benefício. Porque a palavra que esclarece, que muitos se referem equivocadamente como doutrinação, porque não se trata de doutrinar, mas sim de acolher, a palavra que esclarece, ela vai ao intelecto, ela fala a razão, mas só o sentimento é a pedra de toque que faz a sensibilização que propicia a verdadeira transformação. Então dizia o benfeitor: não permita que nenhum espírito saia da manifestação mediúnica sem experimentar que ele é incondicionalmente amado pelo Pai. Então ele nos diz: ore com ele, ore por ele. E quem trabalha em reuniões mediúnicas sabe que muitos casos não se resolvem sem que a gente interceda com a prece numa sensibilização muito profunda para vencer as camadas de dor que este sentimento de menos-valia da desconexão ou a arrogância e a prepotência do falso poder
erigiram no castelo dos nossos equívocos e das nossas ignorâncias. Ao orar, cada um de nós experimenta a grandeza do alto descendo na nossa direção. E o amor do Pai nos banha o coração profundamente. O afeto, portanto, é o ponto do meio, que não fica nem na menosvalia, nem na arrogância, mas que conecta e estabelece ponte. E se assim é, convém que a gente perceba esta dinâmica e a estude mais profundamente. Há uma metáfora muito poderosa desta dinâmica nas parábolas de Jesus, que já foi referida aqui hoje, que é a parábola do filho pródigo. Que, na verdade, como Haroldo disse, não se trata de um filho, mas de dois. E a parábola diz que um filho, o mais novo, cansado da vida, resolve requisitar do seu pai a parte da herança que ele julga lhe pertencer. Insiste, e o pai termina por dividir a herança e oferecer-lhe. Ele então sai da casa paterna, vai desgastar a herança, vivendo, no dizer do Evangelho, dissolutamente. Vivendo prazeres, gastando todo o seu dinheiro e as suas possibilidades. Até que ele não tem mais nada. Não tem dinheiro, não tem as companhias, se encontra sozinho no caminho. Naquele momento, narra-nos o Evangelho que ele decide ir para um país ainda mais distante. E neste país sobrevém uma tamanha fome e ele é empregado no cuidado de porcos, mas a fome é tão grande que ele começa a cuidar dos porcos, disputando com eles as bolotas de alimento que lhes oferecia, a lavagem. Naquele momento, quando está no fundo do poço, aquele filho se lembra de algo fundamental. Ele se recorda que na casa do pai, o menor dos jornaleiros, aqueles que trabalhavam por jornada, era tratado com dignidade. Então ele diz: eu vou voltar. E o meu pai vai me receber, não como filho, mas como servo. E eu terei aquilo que necessito. E ele então pega o caminho de volta, o mesmo que ele desceu, e pouco a pouco vai se aproximando da casa paterna. Quando ele chega, depois de uma longa jornada, o pai o espera no caminho. O avista, corre na sua direção, veste-lhe com sandálias os pés descalços e machucados. Põe-lhe um anel de reconhecimento familiar no dedo. Chama um dos seus servos e diz: mate o novilho cevado, faça uma festa, porque o meu filho retornou. E então ele entra com o pai na propriedade. Mais tarde, nós conhecemos o segundo filho. Volta do campo depois de um dia de trabalho e encontra uma festa que não estava planejada nem preparada. E naquele instante, ele se recusa a entrar dentro de casa. Ele é tomado de um fenômeno que só acontece no Evangelho, nunca nas nossas famílias. Um terrível ciúme do irmão mais beneficiado. O pai então sai para falar com ele, complacente, compassivo, e diz: meu filho, por que você não entra? Mas pai, eu sempre estive aqui com o Senhor, e o Senhor nunca me deu nem um cabritinho para eu celebrar com os meus amigos. Mas este aí sai, gasta tudo com prostitutas e nos prazeres, volta e o Senhor o celebra e faz festa. E o pai então lhe diz: meu filho, que te importa a ti se eu sou bom? Você sempre esteve aqui comigo, tudo que é meu é seu. Vejam que interessante esta parábola, porque ela representa todas as etapas: a desconexão criatura-criador, os sintomas da falta, a prepotência e a arrogância do falso poder, o movimento do caída em si, o retorno para casa e a integração com o pai. Vamos começar pelo segundo filho, porque ele é o menos comentado. E este segundo filho, ele representa
a imensa maioria de nós. Este filho é tão pródigo quanto o primeiro. É tão rebelde quanto o primeiro. Acontece que a rebeldia do primeiro é manifesta e a do segundo é oculta. A do primeiro confronta o pai e diz: eu decido a minha vida. É a vontade de ser lei no lugar da lei, de legislar o próprio roteiro. É a desconexão da lei divina. O segundo aparenta profunda fidelidade, no entanto, há nele um interesse oculto. Ele espera ser recompensado. A ideia corrente por trás do segundo filho é: se eu for fiel, eu sou celebrado e eu ganho a herança do pai. Esta ideia é a ideia que tem permeado a nossa relação consagrada ao longo dos séculos. Se eu sou fiel a Deus, Deus é fiel a mim. Se eu faço por Deus o que Ele solicita, Deus me retorna e me recompensa com as suas bênçãos. É um escambo. Eu oferto para Deus e Deus me oferta. E essa tem sido a nossa doença religiosa de todos os tempos. Ah, Andrei, mas isto é patrimônio das outras religiões? Nós no Espiritismo não temos isso. Será? Ou será que isso é só expressão da nossa arrogância? Por exemplo, no Espiritismo nós dissemos que cada um de nós recebe de acordo com o seu merecimento. E que Deus está na vida do homem na medida que o homem está na vida de Deus. É ou não é? Isso é uma verdade ou não é? Sim ou não? É uma pergunta para os encarnados mesmo. Sim ou não? Mais alto? Não, definitivamente não. Se isso fosse uma verdade, a gente estava em maus lençóis. Esta é um acréscimo da lei. É uma verdade parcial, vamos dizer assim. Por quê? Porque a vida não se guia por merecimento, a vida se guia por misericórdia. Cada um de nós é infinitamente amado pelo Pai e não precisa fazer nada para merecer isso. Isso já nos é dado gratuitamente desde a nossa criação. Cada um de nós é um plano de amor de Deus. Onde que você fez algo para merecer isso? O que você fez que merece tamanha graça? A graça de Deus é gratuita, diz o Evangelho. No entanto, embora a misericórdia disponibilize para nós infinitamente, cada um recebe na medida de que estabelece sintonia e usufrui na medida que está apto a perceber. E é aí que entra o merecimento. Merecimento enquanto sintonia, enquanto abertura, como Haroldo citou a respeito da esmalha recebendo os elementos força. No entanto, há uma consciência aqui que não podemos deixar de ter. Somos infinitamente amados pelo Pai. Porque quando você estiver no fundo do poço, sentindo que você é nada, e que você não faz por merecer, e que você não tem a sua dignidade, é muito importante que você lembre que aí Deus te ama incondicionalmente. E quando você estiver nas alegrias de qualquer concessão ou de qualquer vitória, alegrando-se com qualquer movimento na direção do essencial, é importante que você lembre, aí Deus te ama incondicionalmente. Deus ama todas as etapas. Então aquela noção do segundo filho, de que eu preciso fazer para que o Pai me dê, é uma noção muito parcial. Ela não olha para a misericórdia e para a grandeza da incondicionalidade do amor divino. Mas o pai relembra isto àquele filho. Ele pergunta para o filho: meu filho, você esteve aqui comigo e está aqui comigo a todo tempo. Tudo que é meu te pertence. É como se ele estivesse perguntando para aquele filho: tudo é seu, por que você não se sente na posse? Por que você não usufrui de todos os recursos que está à sua disposição? Por que você deseja um cabritinho tão pequeno para celebrar o seu eu
quando você é herdeiro de toda a herança e está na posse dela. É como se Jesus perguntasse para cada um de nós através desta parábola: por que você usufrui tão pouco da grandeza que está destinada ao seu coração, da infinita beleza e possibilidade que está ofertada para você? Esse é o afeto de Deus por nós. Tudo que eu tenho é seu. Você sempre esteve aqui comigo, meu filho. Acontece que o seu irmão saiu e estava morto e reviveu, estava perdido e se achou, estava ausente e retornou. É justo que nós celebremos. Por quê? Porque a integração do seu irmão foi feita na dor, foi feita no amadurecimento. Então nós precisamos olhar para a grandeza do amor incondicional divino. Precisamos desenvolver nos nossos corações um sentimento que é chamado de louvor. Precisamos aprender a louvar o Criador na grandeza do amor misericordioso que já nos destinou desde sempre tudo que nós precisamos. Talvez assim a gente possa parar de pedir tanto e solicitar que Ele nos dê apenas olhos de ver e ouvidos de ouvir. E que a gente perceba a grandeza do amor que já está ao nosso redor. Porque Deus nos conhece e nos sabe muito antes que nós manifestemos a nossa necessidade. A oração é a nossa busca por esta conexão e abre os portais de integração. E os atos no bem nobilitam este movimento e intensificam para que a gente receba com maior intensidade, mas o amor já está disponibilizado desde sempre. No entanto, o primeiro filho representa todo o movimento. E o primeiro gesto é ele demandando do pai a herança que lhe compete. E aí eu pergunto para vocês, que herança que lhe cabia? Herança é direito dos filhos? Sim ou não? Agora ninguém responde mais. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? E quem não quer brincar? Herança só é direito no plano jurídico. Presunção de direito circunscrita a todos os direitos que lhe limitem as possibilidades. No plano da alma, herança não é direito, é presente. Presente de amor e de sacrifício dos pais que é transmitido para os filhos com um recado claro. Eis aqui o fruto do meu sacrifício para que o seu caminho seja mais leve. E porque o teu caminho começa mais leve, é obrigação tua ir mais longe. O movimento é de honra e de conexão. Portanto, o filho só usufrui da herança com presença quando olha para a herança com a grandeza da conexão honrada. Sem isso, perde a herança que recebe ao longo do tempo. Portanto, aquele filho demandava algo que não lhe competia. Quantos de nós solicitamos da vida algo que não precisamos e que não nos cabe receber? Mas a pergunta é, por que Deus responde às nossas exigências loucas? Por que aquele pai deu herança para o filho que não lhe pertence? E o livro dos Espíritos nos responde. Quando o Espírito solicita uma prova que está acima das suas competências e insiste por ela, depois que os benfeitores tentaram demovê-lo desta ideia, a vida lhe permite para que na queda tenha consciência dos seus limites. A vida nos respeita o livre-arbítrio. E às vezes, quando estamos nas exigências loucas da arrogância, ela nos permite os voos de Ícaro, que sobe com asas de cera na direção de um sol desejado, mas sem a condição de sustentar o voo, para logo na frente experimentar a queda do tamanho, da altura da sua prepotência.
aquele filho começa então a desgastar a herança, porque esse é o sintoma da falta. A busca por prazer que nos leve a anestesiar a dor de estar desconectados. Acontece que os prazeres são incapazes para oferecer alívio para este senso de não pertencimento. Os prazeres são fogos fatos, acendem e apagam, deixando cinzas no seu lugar, cinzas frias, que não trazem o calor do aconchego interior. Nós vemos na atualidade um hedonismo exacerbado. A sexualidade hoje em dia ficou banalizada. As pessoas vendem-se como corpos vazios de interação afetiva, como se estivesse apenas intercambiando uma mercadoria ou ofertando gratuitamente algo que é sagrado. A busca pelos prazeres no álcool, nas drogas, nas relações superficiais vazias, nas redes sociais que desgastam, na projeção na vida e na imagem de personalidades, de artistas, em outros movimentos que não trazem a essência, mostram esse desgaste da herança que refletem o vazio de propósito nos nossos corações. Mas chega um momento em que tudo isso se esgota e nós nos sentimos solitários. Solitários na dor, solitários na prova, solitários na depressão, na angústia, na ansiedade, solitários no vazio existencial, na ausência de relações substanciais que encham o coração. E então, quando o filho se viu nesta condição, ele tomou uma decisão muito estranha. Ao invés de voltar correndo para casa e dizer para o pai: eu reconheço que eu feri aquilo que o Senhor me ofertou, ele vai para um país ainda mais distante. Ele busca se ausentar de si mesmo, ainda mais. Mas lembremos-nos, quando nós estamos no fundo do poço, é sempre um convite para que reencontremos a fonte do essencial. E qualquer fundo do poço nos convida a nos nutrir daquilo que é eterno. Quando ele estava então naquela região distante de si mesmo, alheada de si mesmo, ele vivencia uma profunda sensação de indignidade. Ele começa a comer com os porcos. Ele começa a viver daquilo que é animal. No livro No Mundo Maior, André Luiz vai dizer que a casa mental tem 3 andares. O andar dos impulsos automáticos e inconscientes no cérebro reptiliano, que está na base. O cérebro mamífero ou emocional, que representa o nosso consciente da vida atual, e o cérebro frontal, cheio de conquistas preparadas para o futuro que ainda não desbravamos e não desenvolvemos. O homem que come com os porcos representa toda a anulação das potências cerebrais e espirituais e a fixação num instinto reptiliano que vibra dentro de nós. É como se voltássemos à animalidade depois de termos conquistado o domínio do sentimento. E ao invés de usufruirmos das possibilidades da troca, contraímos na experiência da animalidade, aonde a agressividade, aonde o impulso do prazer sem freio, aonde as trocas destituídas de sentido caracterizam o impulso instintivo. No entanto, no fundo do poço, sempre há fonte. E quando o filho pródigo está lá, ele se lembra de algo fundamental. Ele se lembra que na casa do pai, o menor dos empregados era tratado com o quê? Mais alto. Dignidade. Esta é a palavra de cura do Espírito. Todas as vezes que nós nos sentimos dignos, nos experienciamos dignos, nós estamos nos conectando com a grandeza divina. A dignidade é a marca da conexão. Ele se lembra que perdeu dignidade. No entanto, percebam que naquele momento ele tem uma consciência do pai melhor do que a do seu irmão. Porque ele diz: eu vou voltar. E o meu pai vai me receber como servo. Porque agora
o lugar da humildade, o rebaixava na hierarquia das suas potencialidades. Mas ele enxergava que o Pai era misericórdia e amor incondicional. O amadurecimento dele na dor e no fundo do poço foi tamanho que ele encontrou forças para voltar pelos mesmos caminhos que desceu, e encontrando o lixo da festa, a destruição que promoveu, os corações que deixou destruído, as histórias que deixou inacabadas, porque é da lei de causa e efeito, que cada um de nós assuma as consequências da consciência do seu livre-arbítrio. Então ele vai lutando, dia após dia, encarnação após encarnação, movimento após movimento, como estamos todos nós, retornando para a casa do Pai, na dignidade que em algum momento sentimos e no desejo de voltar a vivê-la em plenitude, mas a vida é misericórdia. E o Pai nos espera no caminho para reforçar-nos o senso de dignidade a cada parada. Não apenas no estágio final. Ele envia mensageiros, ele envia a sua presença de diversas maneiras para nos lembrar em todo instante: você é o meu filho amado, infinitamente digno e destinado a um propósito divino. Ama, trabalha, espera, perdoa, diz o código divino na voz de Emmanuel, dando-nos o roteiro para a nossa iluminação pessoal. E então, nesta jornada, na medida que vamos estabelecendo reconexões afetivas, que vamos estabelecendo pontes entre os corações, que vamos perdoando e sendo perdoados, que vamos sensibilizando aqueles que nós machucamos, que vamos reparando as dores que causamos, porque é da lei que reparemos, que vamos tocando corações e estabelecendo novas conexões de afeto, vamos construindo esta estrutura que verdadeiramente nos leva de volta a casa, porque então as asas do amor e da sabedoria vão pouco a pouco sendo estabelecidas dentro de nós. Então, se nós estamos falando de evangelho, roteiro de amor, se estamos falando de voltar para casa, se estamos falando de encontrar a cura dos nossos espíritos, se estamos falando de viver o essencial e aquilo que é nutritivo, estamos falando sobre afeto, amor, sentimento, conexão. E todo movimento de afeto é um movimento de dignidade que nós ofertamos. E todo movimento de dignidade salva alguém do fundo do poço. Portanto, todas as vezes que nós respeitamos e dignificamos, estamos a serviço do divino. Todas as vezes que somos respeitados e dignificados na grandeza humana imperfeita de cada um de nós, estamos recebendo a visita do divino. A vida não nos pede arroubos de amor incondicional distantes das nossas potencialidades evolutivas. A vida nos pede a grandeza de reconhecer que todo filho de Deus merece amor e que todo filho de Deus merece afeto. Quando o filho se aproxima, as sandálias estão lá para confortar os seus pés machucados. O anel de reconhecimento familiar está no dedo para que ele não entre na casa como servo, mas entre resgatado como filho. E o novilho cevado está morto para celebrar a festa do retorno. Um movimento de reconexão. Bendito seja a grandeza deste amor, deste ancião que corre na nossa direção, como diz Haroldo, que sai da sua grandeza, que não precisa ser exaltada egoicamente, para reconhecer a grandeza da conexão daquele que está em sintonia com a fonte. Então, meus amigos, se os Espíritos do Senhor são as vozes do céu que nos convidam ao soar das trombetas, a pegar da lira e fazer a nossa música pessoal, convém que cada um de nós cesse dentro de si
as vozes de menosvalia que diz: eu não sou competente nesta seara, eu não sou competente nesta obra de amor. Há lugar para todos, debaixo do sol que a misericórdia levanta todos os dias para justo e para injustos. Convém que cada um de nós pergunte, não se eu posso servir, mas no que a vida deseja que eu sirva e qual é a grandeza da vontade de Deus para a minha vida nesse instante. Todos os momentos que a nossa arrogância estiver se sentindo maior ou melhor, convém nos furar este balão e reconhecer que o verdadeiro poder está em Deus. E quando brilham as boas obras, é para glorificar ao Pai, e não ao espelho que faz brilhar a grandeza maior. E se assim é, tenhamos a alegria da semente, que se recolhe humilde na cova, para que na grandeza da nutrição que lhe compete, a essência do seu destino possa se revelar. E que as bênçãos de Deus nos fortaleçam em cada passo desta jornada, nos dando a coragem de dar mais um passo na direção da casa, mas sempre nos lembrando da grandeza do olhar incondicionalmente amoroso do Pai, que nos olha, que nos vê e que nos sabe em todas as etapas do caminho. Que Deus nos abençoe.